Boa tarde, Igreja Trini. Fazer um comentário aqui, acho que eu achei interessante. O Henrique, ele chamou todo mundo para passar aqui no gasofilácio, né? E eu tinha visto uma vez isso numa igreja de 5.000 pessoas. E aí era tão apertadinho que se todo mundo não viesse, ia dar confusão. Quem ficasse sentado ia atrapalhar o fluxo, né? Eu falei assim, deve ser por isso. Depois eu perguntei por que as pessoas levantavam, mesmo elas não vão colocar o dinheiro lá, ou deram com Pix, alguma coisa de alguma outra maneira, por que elas levantavam? E uma coisa que eu e o Henrique, a gente serviu muito no movimento Rise A2, e o líder da Austrália que criou esse movimento, ele falava muito uma palavra: postura. Postura. A postura, ela não... Você pode até não estar colocando o dinheiro no gasofilácio, mas é uma postura de oferta. E aí eu entendi que, porque todo mundo saía do lugar e passava na frente do gasofilácio, era uma postura. Então, não é só para você desfilar aqui e passar reto, né? Mas assim, você vem com uma postura de oferta. Se você não tem o que ofertar, oferta o teu coração. Vem aqui na frente e fala: Senhor, eu oferto meu coração ao Senhor. E aí você passa. Então é uma questão de postura. Muito legal. E obrigado porque vocês aceitaram aí esse pedido de todo mundo vir passar aqui na frente. Deixa eu dar um aviso, só um complemento. Pessoal da intercessão, por favor, depois do culto, reúne todo mundo da intercessão aqui. Todo mundo da intercessão, quero falar um negócio com vocês, super importante, tá? Então depois do culto, junta todo mundo aqui no cantinho aqui, ó, nesse canto aqui da escada. Quero fazer uma reunião com vocês rapidinho. Não é bronca. Não é bronca, tá bom? Assim fica mais leve, né? Não é bronca. Tá bom? E a gente está fazendo as aulas de batismo, então o batismo vai ser no dia 29 e semana que vem, dia 22, quero até avisar aqui, a gente tem um casal aqui na nossa igreja que vai ter um bebê, né? E a gente vai fazer um chá de bebê aqui. Que hora que é? 2h30? 2h30 a gente vai fazer um chá de bebê aqui. Então, se você quiser participar, né, vem aqui para prestigiar essa família que vai ganhar mais um integrante da família. E é bom que a nossa igreja está crescendo, né? Então, assim, é um crescimento da igreja também. Então, a semana que vem vai ter esse chá de bebê e no dia 29 vai ter o batismo. Como que vai ser o batismo, pessoal? Vai ser na hora do culto. É culto de batismo, tá? É culto de batismo. Então, aqui onde tem esse palanquinho vermelho aqui, a gente vai tirar ele daqui, a gente vai colocar um batistério e vai ser tudo batizado aqui, vai molhar tudo aqui na frente. Vai ser bem legal, que nem aquela show da orca, sabe? Wet area, sabe? Onde... Então, os pessoal da frente aqui, toma cuidado, né? Não, brincadeira, mas eu acho que é algo muito sério e algo muito importante da igreja para a gente celebrar o batismo. Vai ter muitos visitantes, então aquele convite que a gente colocou aqui na tela, em azul, pega ele, a gente vai mandar para o WhatsApp da igreja, pega ele, começa a enviar para os seus amigos, fala assim, ó, vem ver o batismo da minha igreja, que vai ser muito legal, tá? Então, assim, é legal que você convide as pessoas para participar desse domingo muito, muito especial, tá? Bom, a gente está nessa série de pregação chamada Igreja Saudável. Não que nós sejamos uma igreja 100% saudável, mas nós estamos buscando ser uma igreja saudável. A gente vai falar sobre fé e saúde, né? A partir de agora a gente vai ter várias pregações que vão trazer aqui curas que Jesus realizou. E essas curas que Jesus realizava, tem muitos ensinamentos dentro dessas curas, e dentro dessas curas tem muita coisa que a gente vai poder trazer para as nossas vidas e, consequentemente, viver dentro da nossa igreja essas curas que Jesus fez ao longo da sua história aqui na Terra. Então hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a minha fé se conecta com a minha saúde. A minha fé se conecta com a minha saúde. Eu queria que você pensasse nessa questão. Será que a nossa fé tem a ver, tem alguma coisa relacionada com a nossa saúde? Né? Às vezes eu penso assim, né?
seria bom, a Bíblia fala assim sobre adorar em espírito e em verdade, né? Às vezes eu fico pensando assim, poxa, eu podia ir para a igreja em espírito e em verdade ficar aqui em casa na minha cama, sabe, descansando. Mas não dá para você separar uma coisa da outra. Nós somos um ser completo, corpo, alma e espírito, e não dá para separar o que é espiritual do que é real físico. Quando eu fui para Israel, eu percebi uma coisa muito interessante. Às vezes nós, evangélicos, né, na igreja, a gente acha que algumas coisas são espirituais e algumas coisas não. Por exemplo, vir para o culto é espiritual, fazer uma oração é espiritual, mas jogar bola e comer não é espiritual. Daí eu penso, né, que para esse pensamento israelita, né, judaico do Velho Testamento, para eles tudo é espiritual, tudo. Desde ir no banheiro até você fazer um jejum em adoração e buscando ao Senhor, tudo é adoração, tudo é espiritual, porque não dá para separar o que é espiritual do que é físico. Então, quando a gente fala de fé e saúde, a gente entende que existe uma integralidade em tudo isso, que a gente vai pensar um pouco hoje, em especial focando na fé. Semana passada a gente focou no coração, hoje a gente vai focar na fé. Eu sei que muita gente aqui queria estar no domingo passado, mas sei lá o que aconteceu, quase que construiu a Arca de Noé na semana passada, né? Então muita gente ficou meio alagada, graças a Deus não precisou matar todo mundo, né? Mas infelizmente quem não veio, né? Talvez você tenha assistido online, está gravado se você quiser, mas semana passada a gente falou muito do coração, hoje a gente vai falar bastante sobre essa questão da fé. Mas lá em Tessalonicenses, capítulo 5, 23, diz: e agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o espírito, a alma e o corpo. Então você percebe que a palavra de Deus vai trabalhar nessa conexão, nessa integralidade do nosso corpo. E eu ficava pensando, será que a Bíblia fala muito sobre saúde? Né? E claro, já estou há um tempo estudando isso para a gente construir pregações que sejam relevantes e edificantes para vocês. Mas assim, eu já li a Bíblia várias vezes, eu não tinha percebido o quanto o Salmo 38 fala sobre saúde, e de uma forma meio negativa. Eu queria que você lesse comigo o Salmo 38, ele diz assim: ó Senhor, não me repreendas da tua ira, e nem me disciplines com tua fúria. Tuas flechas se encravam fundo em mim, e o peso da tua mão me esmaga. Por causa da tua ira, todo o meu corpo adoece. A minha saúde está arruinada por causa do meu pecado, minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionam e cheiram mal por causa da minha insensatez. Estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. O meu corpo arde em febre, a minha saúde está arruinada, estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Tu conheces meus desejos, Senhor, ouves cada um dos meus suspiros, e o meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem e a luz dos meus olhos se apaga. Olha como a fé e a saúde estão conectadas nesse salmo que é um pedido de perdão. É um pedido para que Deus alivie as consequências das nossas más escolhas. E muitas vezes quando a gente tem más escolhas na nossa vida, a gente colhe muitas dificuldades. E ele está falando que essas dificuldades, elas se manifestam até na nossa saúde física. É febre, é pressão alta, né? Coração bate depressa, feridas infeccionadas, o corpo que adoece. Então a gente tem uma ligação, e eu queria que a gente pudesse pensar nisso. Eu vou colocar o mesmo slide da semana passada para você ver uma coisa que eu acho fantástico lá em Provérbios. Provérbios 4, 20 a 24 diz: meu filho, preste atenção ao que eu digo, ouça bem as minhas palavras, não as perca de vista e mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida
a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Pois elas dão vida a quem encontra e saúde a todo o corpo. Olha que interessante, a nossa fé gera saúde a todo o corpo. Então é interessante, né? Porque quando você não está bem em uma área, parece que as outras áreas também são afetadas. Mas quando uma parte está indo bem, as outras também tendem a ficar bem, né? Então é interessante isso, para a gente pensar nessa conexão que existe entre a fé e a saúde. Eu queria ler um texto hoje com vocês, meu texto principal hoje é uma cura de Jesus, é uma das histórias assim, muito assim, enigmáticas para mim, que Jesus nem foi lá para curar essa pessoa, né? Mas assim, é uma questão até de uma fé vinda de alguém que não era judeu, que era um gentil, que era um romano, mas que pôde experimentar essa cura de alguém que ele chorava pedindo ajuda por essa pessoa, né? Inclusive, eu não sei se vou lembrar, mas a ideia é que no final do culto, se você tem alguém doente na sua família que você conhece, a gente vai interceder por ela hoje, né? Na semana passada, não sei quem estava aqui, mas a gente orou pelo Eric, né? Aqui no culto, né? E eu fiquei muito contente de toda a igreja estar concordando em oração pelo Eric. E no dia seguinte, escrevi para a mãe dele, ela falou assim, o Eric está melhorando, daqui a pouco já vai ter alta. E graças a Deus, o Eric está ali no fundo, né? Graças a Deus, está bem, feliz, dando risada, e até viu a vocação dele ontem, né? Vamos lá, deixa eu ler um texto com vocês então. Esse texto está em Mateus 8, mas ele também está em Lucas 7, tá? Tenho falado muito esses dias no discipulado em relação aos evangelhos, e os evangelhos, muitas histórias se repetem nos evangelhos, né? Algumas só tem um, algumas tem 3, algumas tem 2, mas essa história se repete em Mateus e em Lucas, e o texto diz assim: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, venham e eles vêm. E digo a meus escravos, façam isso e eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda a parte do leste e do oeste e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. A impressão minha, o microfone está meio esquisito. Tá normal, né? Não, então tá bom. É só eu que estou ouvindo uma volta da voz aqui. Então esse texto aqui, ele fala sobre esse oficial romano. Em outros textos da Bíblia fala que é um centurião, né? E eu queria primeiro que a gente entendesse o que seria um centurião. O centurião, ele era um oficial do exército romano, mas ele era um oficial do alto escalão. Só para vocês terem ideia, a palavra centurião vem da palavra 100. Então ele comandava grupos de 100. Ele era uma pessoa extremamente importante. Para você chegar nesse cargo, você precisava passar por várias fases para você chegar nesse ponto onde realmente você poderia ser um centurião, né? E esse centurião, uma coisa importante de a gente entender,
ele era subordinado também às suas autoridades. Então ele seguia ordens, porque tem camadas mais altas dentro do exército romano. Então se o exército romano mandasse ele para uma guerra, ele tinha que ir. Se o exército romano mandasse ele mudar de casa, ele tinha que mudar. Então existia ele seguia uma ordem, mas como ele era comandante de pelotões de 100 homens, também tudo que ele falava para fazer, as pessoas obedeciam. Então ele diz o texto assim, eu falo, vem, eles vêm, vão, eles vão, né? Falo para o escravo, faz isso, e eles fazem. Então tem aqui esse camarada, o centurião, ele realmente sabe o que significa autoridade. Autoridade. É muito importante a gente entender isso, porque quando a gente leu essa história de Jesus com esse oficial romano, a gente vê assim que é uma coisa muito inusitada, né? Ele pediu uma ajuda, Jesus falou, eu vou lá, e o cara falou assim, não precisa ir não, eu não sou digno de receber você na minha casa, né? Eu falei, como assim? Você acabou de pedir para eu te ajudar, e agora você está falando para eu não ir, né? E aí a gente vai entender essa história e a fé desse centurião, né? Então, quando a gente olha para esse centurião, a gente tem a solicitação do centurião nesse texto. Qual que é? Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado com dores terríveis, né? Então esse versículo 6 mostra que esse centurião, ele tinha alguém que ele gostava muito, e essa pessoa estava muito doente, e por isso ele está pedindo por essa pessoa. Quem aqui não tem uma pessoa que você ama muito e que está passando por algum problema físico, alguma doença, alguma dificuldade na sua vida? Não é verdade? E a gente quer que essa pessoa melhore, porque a gente ama muito essa pessoa. E aí ele pede essa ajuda, e olha só a resposta de Jesus. Jesus diz assim, eu vou até lá para curá-lo. Eu como pastor entendo que quando uma pessoa já liga para mim, falando, pastor, a minha mãe está internada no hospital, já está embutido que é para eu ir lá. Entendeu? Eu já entendo isso, você não precisa nem me chamar. Eu já entendo que é para ir lá, né? Às vezes a pessoa, não, pastor, é só para você orar. Não, mas eu quero ir lá, posso ir lá? A pessoa até, às vezes nem fala, mas eu mesmo falo, posso ir lá visitar, né? E aí eu vou lá visitar, né? No hospital. E é interessante, não sei se você sabe, mas o pastor tem uma passagem clérica para os hospitais. A gente pode entrar nas UTIs sem horário de visita. O clérigo, ele pode entrar a qualquer momento para orar pelas pessoas no hospital. Então, se você quiser que eu vá, eu vou, pessoal, tá bom? Já fui para vários, conheço quase todos os hospitais de São Paulo, né? Porque chamou, eu vou. Aí às vezes a pessoa liga e fala assim, pastor, ora pelo meu irmão, pela minha irmã, pelo meu pai que está no hospital. Ao mesmo tempo já está embutido essa ideia de ir lá. E aí eu fico tentando ajeitar o meu horário para eu poder ir visitar essa pessoa lá no hospital, porque a pessoa quer que o pastor vá lá, sabe? É interessante, existe essa vontade das pessoas. Só que nesse caso foi muito esquisito, porque o centurião pede oração pelo seu servo, jovem servo, está acamado com dores, né? Acho que esse aqui é um detalhe importante, com dores, e ele pede a ajuda de Jesus. Jesus fala assim, eu vou até lá. Mas, quando a gente olha o texto, é interessante, mas o centurião respondeu, Senhor, não mereço que entre em minha casa, basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Eu acredito que Jesus nunca é pego de surpresa, né? Que ele é Deus. Mas tem coisa que Jesus olha e ele fica admirado. Ele fica admirado. E essa aqui é uma delas, né? Jesus falou, eu vou lá, né? Orar e a gente vai curar esse rapaz. E aí o centurião já para Jesus, não, Jesus, não precisa ir, não sou digno de receber você em casa. E eu quero que vocês lembrem da posição social
desse camarada, um centurião do Império Romano. Ele sabe o que é autoridade. Não estamos falando de uma pessoa que não tem uma experiência, que não faz, está pedindo para fazer uma coisa que não faz. E eu vou até dizer para você, voltar para a história do nosso Henrique, irmão Henrique, que pediu para todo mundo vir aqui. Pessoal, eu sei que eu não sou Jesus, mas assim, eu como sento aqui na primeira cadeira para ficar perto para entrar aqui, eu vejo todo mundo que dá oferta, todo mundo que não dá oferta aqui na frente. Mais ou menos eu fico vendo, né? E eu acho que isso não é pecado também, né? Se fosse pecado, Jesus não ia estar fazendo isso também, olhando as pessoas dando oferta, né? Eu também não fico julgando se a pessoa dá ou não dá, o quanto que dá, não fico fazendo isso. Mas eu sempre vi o Henrique pegar a fila, chegar até aqui, ligar o celular dele, fazer o Pix e depois dar a volta e sentar na cadeira dele. Eu estou falando isso por quê? Porque ele faz aquilo que ele pediu para vocês fazerem hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? Não é que ele está, sabe, passou na cabeça dele um negócio e ele pediu para vocês fazerem. Ele faz isso. Ele vem lá do fundo, ele vem aqui com o celular dele. Eu acho que ele deve esperar para chegar na frente do gasofilácio para apertar o botão, enviar. Aí ele vai embora, assim. Sabe? Quando você tem um centurião que fala para Jesus: Jesus, não mereço te receber na minha casa, porque a tua autoridade é grande, é porque ele sabe o que é autoridade. Então, quando ele fala, basta uma palavra, basta uma ordem sua, o centurião sabe do que ele está falando. Porque se alguém do alto escalão dá uma ordem para ele, ele obedece de imediato. Se ele dá uma ordem para um subalterno dele, todas as pessoas obedecem de imediato. Então, quando ele olha para esse Jesus, ele fala: Jesus, não mereço nem receber você na minha casa, mas basta uma palavra, que eu tenho certeza que o meu servo será curado. Mas eu quero que você pense, se coloca na posição do centurião. A palavra que vem da boca desse Jesus é a palavra de quem? E eu entendo que a palavra é a palavra de alguém que criou o mundo apenas com palavras. Pessoal, a gente não sabe quando que esse centurião se converteu, certo? Não tem nenhum registro de que ele estava no culto, que o pastor falou assim: ó, quem quiser aceitar Jesus, levanta a mão. Não tinha nenhum registro que ele repetiu a oração, né, do Papai do Céu: eu abro o meu coração para o Senhor entrar na minha... Não tem os registros. Eu fico pensando na minha vida, como que a gente mede se uma pessoa é convertida ou não? Me passa várias vezes na minha cabeça, porque eu olhando aqui de cima para vocês, não consigo definir, esse aqui é salvo, esse aqui não, esse aqui é mais ou menos. Eu não sei, mas é interessante que a palavra diz, pelos frutos conhecereis, certo? Então, talvez a nossa régua para avaliar a conversão de alguém vem mais pelos frutos que essa pessoa apresenta na sua vida, pela dedicação que essa pessoa tem por esse Deus maravilhoso. A oferta é uma boa régua. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: onde está o teu tesouro, está o seu coração. A oferta é uma boa medida para a gente saber. Não estou pedindo e nem mandando ninguém dar oferta aqui, tá, pessoal? Fica à vontade. Estou falando que às vezes para mim é uma régua. Mas, pensa comigo, a palavra que esse Jesus vai soltar da boca dele para o centurião é a palavra de alguém que criou o mundo. Esse centurião conhecia esse Deus.
Esse centurião, ele ouviu a história da criação, ele ouviu a história de que viria um Messias, ele ouviu a história de que esse Messias viria ao mundo e que ele faria milagres e seriam sinais que comprovariam que o Messias falado por Moisés está aqui hoje. E ele estava ali em Cafarnaum, vendo Jesus e seus discípulos fazerem milagres em nome desse Deus que criou o mundo. E quando esse centurião, ele pede para Jesus que cure o seu servo, não precisa ir na minha casa, porque uma palavra daquele que criou o mundo pode curar o meu servo. Olha o tamanho dessa fé. Será que você tem essa fé? É a fé naquele que é Deus. O centurião sabia que esse Jesus era Deus. E se bobear, pessoal, nem os discípulos ainda acreditavam que Jesus era Deus. Mas esse centurião acompanhou o Velho Testamento, viu as obras de Jesus, e mesmo não sendo um judeu, ele reconheceu que a palavra que sai da boca de Jesus é a mesma palavra do Deus que disse: haja luz. Você entende o poder, pessoal? Não tinha nada. Chegou Deus e falou assim: haja luz. Pum! Houve luz. Só com as palavras. E nós não temos fé suficiente para acreditar na palavra de Jesus. Então, quando esse homem diz isso, Jesus fica admirado, Jesus ficou admirado com a fé do centurião. E eu queria falar 4 características da fé desse centurião. E eu vou falar essas 4 características que deixaram Jesus maravilhado. Por quê? Porque eu quero que você e eu também deixemos Jesus maravilhado com a nossa fé. Tem 4 características, eu estudando esse texto, encontrei 4 características para a gente entender como que Jesus, que fé é essa que o centurião exerceu para que Jesus ficasse admirado. A primeira característica é que esse centurião tinha a fé que era capaz de sentir a dor do outro. A fé de sentir a dor do outro. Às vezes a gente não consegue sentir a dor das pessoas, não é verdade? Até, sabe, às vezes passa batido, né? A gente olha as pessoas, o mundo já vem com tanto sofrimento, e aí se você for parar para ficar sentindo todo mundo, aí também você fica doido, mas assim, às vezes a gente não sente a dor do outro. Talvez por isso que a gente briga tanto. A gente briga tanto porque a gente acha que só a nossa dor é legítima. Hoje de manhã, na devocional de manhã, eu estava falando isso na devocional. Parece, às vezes, quando a gente está passando por um sofrimento, a gente acha que só tem eu sofrendo nesse mundo. Só tem eu. Mas você olha para o lado e você percebe que tem uma pessoa pior que você. Pior que você. Mas às vezes a gente não sabe. Por quê? Porque a gente não sente a dor do outro. Esse centurião, o texto diz assim: Senhor, meu jovem servo está de cama paralisado com dores terríveis. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você fosse um CEO de uma empresa, e dentro da sua empresa tivesse 300 funcionários, e um dos funcionários não veio para o trabalho, qual seria a sua reação? Manda esse cara embora. Você entende que se você é um cara muito importante, aquela pessoa que estava fazendo um trabalho está fazendo falta, você ia ficar bravo porque essa pessoa não te está dando resultados. Ontem a gente fez um teste que falava sobre pessoas voltadas para o trabalho, para as tarefas, e pessoas voltadas para as pessoas, né? Quem é mais importante, as tarefas ou as pessoas? Nada de errado, tá, pessoal? Tem gente que é mais voltado para as tarefas, tem gente que é mais voltado para as pessoas. Dá uma crise, né? Porque
Eu lembro que uma época eu queria muito que todo mundo chegasse na hora que começasse o culto. Quando começar o culto, tá todo mundo já a postos para a gente começar o culto. Mas nunca acontecia, né? As pessoas iam chegando depois do louvor e tal, e aí, quando começava a pregação, aí a igreja parecia que já estava com todo mundo lá, mas o pessoal chegava atrasado. E eu coloquei uma contagem regressiva para ver se as pessoas entendiam que quando zerasse o cronômetro a gente ia começar o culto, né? Só que assim, uma outra pessoa chegava e falava assim para mim: mas pastor, talvez a pessoa está no trânsito, talvez a pessoa está numa enchente, a Ricardo Jafé está lotada de água, não tem como, não sei que você traga um barco, né, uma canoinha para a gente chegar na igreja. Espera mais um pouquinho, pastor, não começa agora não, espera o pessoal chegar. Não, tem que começar na hora, porque o culto está marcado para 5, então tem que começar às 5. Então a pessoa voltada para a tarefa vai começar o culto às 5. Não sei quantas pessoas estão aqui, já estão aqui, mas vou começar às 5 porque está escrito às 5. E o outro, não, pastor, calma, o pessoal vai chegar, né, vai perder a primeira música, tão boa aquela música do Morado, Tu és santo, né, espera chegar. Mas eu penso, sabe, pessoal, que será que a gente está conseguindo sentir das pessoas? Um dia, um pastor que estava me discipulando na minha adolescência, chegou uma pessoa na igreja, ela faltou 3 semanas, aí ele apareceu, aí veio alguém e falou assim, né, só assistindo Fórmula 1, né, nos campeonatos, e começou a bagunçar, aí a pessoa começou a ficar triste. Aí esse pastor, ele teve a sensibilidade de chegar para ele e falar assim, meu irmão, tá tudo bem com você? Como que você tá? Aí ele falou assim, pastor, eu fiquei desempregado, fiquei sem dinheiro, não tinha nem dinheiro para conseguir vir para a igreja. Por isso que eu não vim durante 3 semanas, eu não tinha recurso para vir para a igreja nesses domingos. Eu moro muito longe, essa aqui é a minha igreja, mas eu não consegui vir. E naquela época eu não tinha culto online, né? E aí ele falou assim, poxa, meu irmão, né? Aí conseguiu um recurso para dar, né, passe para ele poder vir, assim. Mas você entende? A gente sente falta de uma pessoa, quando ela vem, a gente já começa a julgar essa pessoa, que ela não veio, que ela chegou atrasada, a gente não sente a dor das pessoas. Jesus ficou admirado com esse centurião, porque o centurião estava sentindo a dor de um funcionário entre 300 que faltou, e que ele foi ver como esse rapaz estava, e ele estava paralisado na cama, gemendo de dor, e ele teve o quê? Ele teve compaixão desse jovem servo. O que é compaixão? Compaixão é uma profunda emoção visceral, dói no nosso interior, no nosso corpo. Sofrer com alguém que não se limita a sentir pena, mas motiva a ação concreta para aliviar a dor, miséria ou necessidade do próximo. A compaixão não é só, coitado, vamos comer, né? Não, a compaixão é coitado o que eu posso fazer para ajudar esse camarada? Você entende? Às vezes a gente fica só nesse, ai, que pena que ele está doente, né? Que pena. Ou aquela coisa do Tiago, né? Fé sem obras é morta, né? Chega alguém com fome, fala assim, pode me ajudar, eu estou com fome, vou orar por você, pode ir embora. Você não vai fazer nada para ajudar, você entende? Então eu penso, né, que a compaixão é você sentir a dor do outro e tomar uma atitude para poder melhorar isso. Nós precisamos ter isso. Jesus se admira de pessoas que têm compaixão. Uma outra palavra muito próxima de compaixão é a empatia. E a empatia, uma vez eu ganhei um livro de um amigo meu, né? Eu tinha, na verdade, uns 26 anos, e esse meu amigo tinha 8 anos, né? A gente sempre foi muito amigo.
Eu não sei porque eu gosto de fazer amizade com criança, né? E os meninos, então, gosto de ensinar os meninos a pescar, né? Eu me divirto com os meninos, né? Com as meninas também, mas assim, os meninos é mais legal porque eu nunca tive, entendeu? Eu só tive menino em casa. Então, assim, eu satisfaço minha alegria levando os meninos para pescar comigo. Mas assim, esse menino me deu um livro e nesse livro falava sobre empatia. E ele falava, claro que era um livro traduzido americano, mas ele falava assim que empatia é você calçar os sapatos da outra pessoa para saber o que ela sente. Maridos, você já teve a curiosidade de colocar um salto alto para ver o que a sua mulher sente quando ela vai no casamento? Antes de você reclamar dela que ela está andando devagar, eu queria que você tentasse, experimentasse, colocar um salto alto e dar assim uns 100 passos, para você saber o que ela sente quando ela coloca aquele sapato. O que as mulheres não fazem para ficar bonita, né? E eu penso, sabe, a gente não sente a dor do próximo. E a empatia é isso, é sentir a dor do próximo. Pessoal, Hebreus, capítulos 4, versículo 15 e 16 diz assim: o nosso sumo sacerdote, quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus, certo? Jesus é o nosso sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas porque ele enfrentou as mesmas tentações. O nosso Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, ele veio aqui na terra como ser humano, passou tudo o que a gente passa. Teve dores, teve cãibra, teve dor de estômago, teve dor de cabeça. Ele passou tudo o que a gente passa, todas as nossas tentações. Isso é empatia, o nosso Jesus. Ele viveu como nós, e é interessante que em tudo ele não pecou. E esse é o nosso desafio também, de viver sentindo a dor do meu irmão que sofre, mas ao mesmo tempo não ficar só parado, mas fazer alguma coisa para melhorar. Eu vou falar uma coisa meio doida para vocês, né? Quando eu estava no Amazonas, eu tinha um desejo meio esquisito, sabe? Meu desejo era pegar malária. Eu sei que é esquisito, mas é que eu queria sentir aquele tremor que os caras sentem quando está dando aquela febre alta assim, sabe? E eu queria sentir o que eles sentem, para eu ter mais empatia com eles, para eu ter mais compaixão deles. Porque eu vivia num barco hospital, né, como dentista missionário, né, indo para as aldeias, e eu sempre via o pessoal sofrendo com malária, e eu queria ter mais compaixão deles. E vou falar que eu fiz uma loucura um dia, porque toda comunidade que tem ataque de malária, eles têm a casa dos malarianos. Por quê? Porque se tiver um cara com malária na sua tenda, na sua casa, e se o bicho picar ele e depois picar você vai contrair malária, certo? Então os malarianos ficavam numa casa separada e eles dormiam lá. Eu peguei a minha rede e fui dormir com os malarianos. E ainda fiz uma oração, eu falei: Deus, eu queria pegar malária. É que eu quero sentir o que eles sentem. Eu queria experimentar isso, só para ter mais compaixão deles. Só que a oração da minha mãe foi mais forte. Nunca peguei malária. A oração da minha mãe é poderosa. Só, se alguém precisar de oração, vai lá na minha mãe e fala para ela orar, porque a oração dela é poderosa, né? Mas, sabe, pessoal, às vezes a gente precisa passar um pouco o que as pessoas passam, para a gente entender o que as pessoas passam. Sabe, você já pegou o metrô às 6 da tarde, lá na Sé? Sabe, as minhas filhas estão assim: você não, pai. Mas sabe, eu já peguei. Sabe, e aí você pensa, aquele aperto,
aquele cheiro, né, esquisito, mas às vezes você tem que fazer isso para você sentir na pele o que é. Deus se admira da fé que sente a dor do próximo. A segunda característica da fé que eu queria trazer para vocês é uma fé capaz de correr riscos. Esse centurião, se você for pensar bem, esse centurião ele tinha uma alta posição na sociedade, certo? E a posição dele, como o Império Romano dominava Israel, eles tinham que tratar o povo de Israel como se fosse uma ralé dominada pela grande elite de Roma, você entende? Só que aí o que acontece? Se esse centurião, que é um cara do alto escalão do exército, se rebaixasse a chegar para um judeu e falar assim, será que você pode me ajudar? E assim, se você assistiu o The Chosen, nesse capítulo, o centurião ele está de joelho, diante de Jesus, falando, Jesus, por favor, ajuda o meu servo. Ele está de joelho, chorando. E aí eu penso, pessoal, que Jesus ele se admira de uma fé capaz de correr risco. Mas pastor, risco do quê? Eu vou te falar umas coisas. Risco de perder os seus status sociais. Porque você virou crente, porque você resolveu acreditar em Jesus. Talvez dentro da sociedade que você vive, você vai ser taxado como um bobo. Vai ser taxado como aquele que deixa a igreja roubar o seu dinheiro. Sabe, você vai perder status porque você resolveu exercer a sua fé em Cristo Jesus. Existe o risco, quando você tem fé em Jesus, de perder alguns amigos. Porque aqueles amigos só faziam coisa que não tem nada a ver com a santidade, a vida de santidade em Jesus. E aí esses amigos talvez vão começar a achar você chato. Não, agora você está chato. Isso era legal, agora você está chato. E aí talvez você corre o risco de perder alguns amigos. Você corre o risco de perder os seus antigos prazeres também. Eu gosto muito de uma música do Juliano Som que falava assim, aquilo que brilhava não brilha mais para mim. Aquilo que brilhava não brilha mais para mim. Você corre o risco de perder os seus prazeres antigos. Antes eu gostava de fazer isso, mas agora eu não gosto mais. Os seus valores mudam. É interessante, você corre risco quando você exerce a sua fé em Cristo Jesus. E eu vou falar uma coisa que eu acho muito importante para entender esse risco. Quando a gente fala em andar com Cristo é perder para ganhar. Vou explicar isso para vocês. Quando a gente voltou, eu e a Dé, a gente voltou do Amazonas, veio para São Paulo, eu estava bem mais gordinho do que eu estou agora. Imagina um cara em forma de bola, né? Estava em forma. E aí, a minha esposa queria me ajudar a perder peso. Ela queria me ajudar. E aí, de vez em quando ela falava assim, Jô, vem aqui ver uma coisa. Eu falei, ver o quê? Vem aqui ver uma coisa. Aí eu ia lá na sala, ela estava assistindo uma televisão. Senta aqui. Daí eu sentava. Fui ver, era um programa chamado Perder para Ganhar. O programa era assim, entrava um monte de gordinho, quem perder mais peso, ganha mais ponto, entendeu? Perder para ganhar. Todo dia que tinha isso aí, já vem ver o negócio. Aí lá vai eu ver o perder para ganhar, né? Mas se você pensar bem, pensa comigo, quando Jesus morreu aqui na terra, socialmente, Jesus foi um sucesso ou Jesus foi um fracasso? Socialmente, Jesus morreu pobre, sem fama, os amigos dele todos fugiram, ele ficou sozinho, sem recurso, sem família, ele ficou, socialmente, Jesus, na morte de Jesus, ele foi um fracasso. Não vai cortar isso aí, pessoal da mídia. Eu estou falando que Jesus.
Sabe, os caras fazem um corte só nesse, o pastor fala que Jesus é um fracasso. Não. Socialmente Jesus foi um fracasso, mas espiritualmente Ele é o nosso Senhor Salvador vitorioso, que nos faz mais que vencedor quando nós cremos nele, amém? Jesus pode ter morrido no frete, talvez ele perdeu o que o mundo quer ganhar, mas ele ganhou o que Deus quer ganhar, é o nosso coração e a nossa alma. Jesus é o que mais entende sobre perder para ganhar. Em Marcos capítulo 8, 35 diz: se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Você entende, pessoal? Talvez nós percamos algumas coisas aqui nesse mundo, mas que nós possamos ganhar a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Nas aulas que eu tenho dado de batismo, nós estamos preparando aí umas 12 pessoas, não sei se todas elas vão ser batizadas, mas essas 12 pessoas que tenho falado, o batismo é algo que inicia a nossa vida cristã. Talvez a gente perca algumas coisas nesse mundo, mas a gente vai ganhar uma coisa chamada vida eterna. E Deus quer te dar essa vida eterna, e se você tiver essa vida eterna, mesmo que você morra nesse mundo, você viverá. O que adianta você ganhar todas as riquezas do mundo e perder a sua vida? Deus se admira de uma fé que corre riscos. Que a gente possa perder alguma coisa nesse mundo para ganhar a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Terceira característica da fé do centurião é que ele tinha uma fé de um quebrantamento humilde. A gente sabe que como ele era de um alto escalão e ele se humilhou perante a Jesus, ele se ajoelhou diante de Jesus para pedir a ajuda do servo dele. Esse centurião, ele teve um quebrantamento, e ainda bem que a gente cantou essa música hoje. A gente cantou a música Quebrantado, Quebrantado. Eu não sei aqui quem um dia já se sentiu quebrantado, mas eu já me senti várias vezes quebrantado. É quando você vai diante do Senhor, você enxerga o quanto que você é pequeno, o quanto que você é dependente, falho, que você se quebranta diante desse Deus. Quantas vezes eu não caí de joelho chorando diante do Senhor, falando: Deus, eu preciso muito de Ti. O Salmo 51, ele diz: Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que o Senhor deseja é um espírito quebrantado, não rejeitará um coração humilde e arrependido. Sabe, Deus não quer grandes sacrifícios da nossa vida. Deus quer um coração quebrantado, contrito, compungido, humilde, humilhado diante do Senhor. Sabe essa palavra humilde? Quando eu paro para pensar nessa palavra humilde, eu sempre lembro das crianças. Eu vou ler uma definição de humildade e você vai ver se isso não lembra uma criança. O que é humildade? É o reconhecimento sincero da dependência de Deus e de nossas próprias limitações, opondo-se diretamente ao orgulho. Envolve uma modéstia, mansidão, submissão à vontade divina e colocar as necessidades dos outros acima das próprias, tendo Jesus como o exemplo supremo de serviço e obediência. Isso não lembra uma criança? Que ela é dependente do papai e da mamãe? Uma criança que ela entende as suas limitações, Ela quer lavar a mão, mas ela não alcança a pia. Ela fala: mãe, lava a mão. E aí tem que pegar ela no colo para levantar ela, para ela poder lavar a mão. Ela quer subir em algum lugar e não consegue, porque as pernas dela são muito curtas. Sabe?
As crianças, e eu entendo que existe humildade nas crianças. Elas não têm orgulho, sabe? É engraçado, não dá para tirar sarro de criança, porque ela também não tem orgulho, ela não vai ligar porque você vai falar. Ela não liga, né? E a criança, ela tem essa modéstia, essa mansidão de submeter aquilo que o adulto fala. Ela fica com medo. E ela respeita o que a mamãe e o papai falam. Nem todas. Mas quando ela é pequenininha, ela sempre faz isso. Você entende? Eu acho que Deus espera das nossas atitudes também essa humildade de criança. Essa humildade de você depender do pai e da mãe. De confiar no papai e na mamãe. E é engraçado que, de uma certa maneira, nunca vi uma criança passar fome. Mas também nunca vi uma criança preocupada com o que ela vai jantar. Você já viu alguma criança? Ai, o que será que eu vou comer na janta? Deixa eu olhar na geladeira, o que eu vou comer? A criança não tem, ela vai vivendo. Aí uma hora a mamãe fala assim, ei, vem comer! Aí ele vai lá e come. E às vezes nem quer, porque quer continuar brincando, né? Mas a criança, ela tem essa humildade, e eu acho que nós precisamos imitar isso. Quando a gente olha para a humildade no contexto bíblico, eu entendo que a humildade no contexto bíblico é um conceito equilibrado de si mesmo. Nós precisamos ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Lá em Romanos 12, versículo 3, ele vai dizer assim, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência, não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Em outras palavras, eu penso assim, a palavra de Deus está falando assim, não se acha tão grande, mas também não se acha tão pequeno. Tenha um certo equilíbrio nisso. E eu gostei dessa frase que fala assim, sejam honestos em sua autoavaliação. E aí eu vejo que ontem a gente fez 6 testes para entender a nossa vocação. Não sei se todo mundo foi honesto em colocar as respostas que você realmente é. Às vezes a gente coloca as respostas daquilo que a gente gostaria de ser, né? E aí dá errado, né? Porque daí dá um resultado que não é aquele resultado que você realmente é. Porque você não foi exatamente honesto com aquilo que você é, mas você respondeu com aquilo que você gostaria de ser, né? Eu ajudo as pessoas quando vejo elas em necessidade. Você nem ajuda, mas fala, pô, gostaria de fazer isso. Aí você marca, eu sou esse. Né? Por isso que o pastor Josadá aqui ontem falava assim, ó, se for 0, põe 0 mesmo, cara, glória a Deus, né? Não atrapalha, né? Então, eu penso assim, que nós sejamos honestos com a nossa própria autoavaliação. E aí eu vejo que humildade é você reconhecer seus limites. Você precisa saber, né? O que você consegue e o que você não consegue. Suas limitações. Assim, não, isso aqui eu não vou conseguir fazer. Né? Não se comprometa com coisas que você não consegue fazer. Né? Então essa tem a humildade. E última coisa que eu quero falar, última característica da fé do centurião, é uma fé que constrói pontes. Essa aqui é a característica da fé que eu mais gostei. Né? É importante todas as outras, né? Mas assim, esse centurião, ele tinha essa capacidade de construir pontes. Como eu falei para vocês, eu li um texto de Mateus 8, mas eu quero ler um pedaço do Lucas 7. É o mesmo texto, só que ele acrescenta algumas coisas legais quando as pessoas vão lá para pedir ajuda do centurião pelo seu servo jovem que estava sofrendo. Olha só, em Lucas 7 diz assim, os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo, ele, o centurião, ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Olha que interessante, esse centurião, ele criou pontes com os judeus. Ele não só
ficou com eles ali, eu aqui, a hora que eu precisar de uma ajuda, vou lá e peço. Não, ele realmente criou uma ponte de amizade com os judeus. Tanto é que em Lucas 7, não é o centurião que vai pedir ajuda para Jesus, mas os amigos judeus do centurião vão pedir essa ajuda para Jesus. E aí os amigos judeus falam assim, Jesus, ajuda o cara ama o povo judeu, né? O cara ama a igreja Trini, né? E ele ainda deu um templo para a igreja Trini. Ouve Deus. Né? Ele fez uma sinagoga para a gente, judeu, para a gente se reunir. Olha só que interessante, como é importante nós criarmos vínculos com as pessoas. Deus se admira da fé que cria pontes. Sabe, eu sei que às vezes a gente quer ficar na minha, não quero ficar, né, me envolvendo com um monte de gente, quero ficar na minha. Mas se você não criar pontes, você não acessa o coração das pessoas. E quando ela precisar da sua ajuda, você vai ser um estranho. Mas quando a gente cria pontes, quando aquela pessoa precisar e você falar, eu posso ajudar, a pessoa vai aceitar a sua ajuda. Porque se criou pontes. Sabe, a gente precisa criar pontes entre as pessoas. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você quer acessar uma pessoa, às vezes para falar uma verdade para ela, você não pode entrar pela porta da verdade simplesmente. A pessoa está errada e você fala, não é assim não, faz isso porque você está errado. A pessoa não vai te ouvir. Na verdade, né, segundo Douglas Gonçalves, a gente precisa entrar pela porta do amor incondicional. Primeiro você precisa mostrar um amor incondicional para essa pessoa. Mostrar que você ama ela, que você não fica esperando nada dela, você só quer ser amigo dessa pessoa. E aí você faz uma atitude, compra um lanche, né, dá um café, sei lá, você cria uma ponte com essa pessoa quando você entra pela porta do amor incondicional. E aí você ganha o coração dessa pessoa. O dia que você precisar falar uma verdade, ela vai te ouvir. Porque você entrou pela porta do amor incondicional e não pela porta da verdade. Vou dar um exemplo. Você está dirigindo, né, no trânsito seguro e organizado de São Paulo, né? E aí alguém, né, e você sem querer, você fechou alguém, né? Você lembrou, nossa, preciso virar ali. Aí você atravessa 5 carros para você virar naquela rua. Aí o que acontece? Esses carros que estão aqui, que você fechou na frente deles, eles vão abrir a janela e eles vão falar assim, Deus te abençoe. Com certeza não, né? Eles vão abrir a janela, você não sabe dirigir, você é doido, né? Começa a te falar, e eles estão certos, por quê? Porque você que errou, você entendeu? Você fechou eles de repente assim, você falou, você tem que entrar aqui, aí você pegou e virou e entrou, acabou fechando as pessoas. Eles ficaram magoados e eles começam a te xingar com razão, porque você fez errado. Aí eu pergunto para você, aquelas verdades, elas entram no seu coração? Não. Tô nem aí para você, cara, nem te conheço. Agora eu vou dar uma outra situação para você. Você tem seu filho lá na sua casa. Você ama ele. Você faz de tudo por ele. E aí uma hora ele erra. E aí você dá uma bronca nele. Uma bronca bem dada. O que vai acontecer daqui 5 minutos? Essa criança vai vir, te dar um abraço, e falar, mamãe, papai, me perdoa. Porque essa criança entende o amor incondicional que você tem por ela. E a hora que você falar uma verdade, essa criança vai entender que aquilo veio com amor. Do trânsito não veio com amor, era ódio puro. Mas você entende que se você não aplicar a ponte do amor incondicional, você não vai ter acesso às pessoas.
Então a gente precisa entrar pela porta do amor incondicional e construir pontes. Construir pontes. Lá em 1 Coríntios 9, ele diz assim: quando estou com os fracos, Paulo ele fala assim, quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar da sua bênção. Paulo, ele ficava constantemente procurando, construindo pontes com as pessoas. Eu acho muito interessante, se você for em Atos 17, o Paulo ele está em Atenas, e ele chega lá em Atenas, ele vai num lugar que tem um monte de ídolos, um monte de estátua, um monte de ídolos daquela cultura idólatra. De uma certa maneira, a gente, crente, né, bravo, a gente ia chegar e começar a chutar aquelas imagens, está tudo errado, vocês vão tudo para o inferno, está tudo errado. Qual foi a atitude de Paulo? Paulo chega para eles e fala assim: puxa, vejo que vocês são muito religiosos. Olha, isso é uma questão de abordagem. Quando eu falo em construir pontes, nós estamos falando em abordagem. Como que você vai abordar uma pessoa? Jesus, quando foi falar com a mulher samaritana, não chegou para ela assim: ô, de 5 maridos, chega aí, deixa eu resolver tua vida. Não, o que Jesus falou quando ele encontrou a mulher samaritana? Moça, será que você pode me dar um pouco de água? Você percebe que as abordagens são muito importantes? Maridos e mulheres, esposas, a abordagem é muito importante. Você entende? A hora que você for consertar alguma coisa com seu marido, com a sua esposa, lembra que a abordagem é muito importante. Porque se você chegar rasgando, sabe o que vai acontecer com o outro lado? Vai fechar o coração e não vai te ouvir. Não vai te ouvir. A abordagem é muito importante. Isso é construir pontes. Então, quando Paulo fala, quando a gente olha para o centurião, a gente entende que a fé dele era capaz de construir pontes. E a história termina assim: volte para casa, tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. E a gente percebe que essas características da fé fazem com que Jesus fique admirado. Por isso eu oro para cada um de vocês, que a nossa fé possa sentir a dor do outro, que a nossa fé possa correr riscos, que a nossa fé possa se quebrantar em humildade e que a nossa fé possa construir pontes. Que a nossa fé, as nossas atitudes, elas venham sim deixar Deus admirado e que nós possamos agradar o nosso Deus com a nossa fé, porque melhorando a nossa fé, naturalmente a nossa saúde também vai melhorar. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui nesse culto hoje. Eu oro pela nossa fé, que nós possamos ter uma fé que realmente sente a dor do nosso próximo, que nós tenhamos uma fé que corre riscos, risco de perder alguns amigos, risco de perder alguns prazeres que a gente tinha no passado. Eu oro, Deus, porque a nossa fé seja uma fé quebrantada e humilde como de uma criança que depende do Senhor, e que a nossa fé seja uma fé que constrói pontes. E eu quero estar orando, pessoal, Deus, quero estar orando, Deus, pelas pessoas aqui na nossa igreja, que tem algum familiar, algum amigo, que está passando por alguma doença, e que precisa muito de uma intervenção do Senhor na vida dessas pessoas. Eu oro, Deus, para que o Senhor ouça o nosso clamor nessa noite, que o Senhor cure, restaure essas pessoas que sofrem. Eu oro, Deus, para que o Senhor faça um milagre na vida dessas pessoas e que elas possam testemunhar que foi a mão do Senhor que as curou e as restaurou.
E assim como o centurião intercedeu e orou pelo seu servo, jovem servo, Deus, que o nosso coração e a nossa fé também seja uma fé que ora pelas pessoas enfermas. Nós te pedimos, clamamos, que o Senhor venha nos ensinar a ter fé. E para aqueles que têm pouca fé, oro, Deus, para que o Senhor nos dê fé, para que nós possamos crer naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que ainda não se concretizou. Que o Teu Espírito Santo nos enche e nos ensine a viver essa fé verdadeira que o Senhor, que o centurião mostrou para o Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.